Paz seja convosco, irmãos. Seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Diz. E estamos aqui numa mais oportunidade, trazendo para você o melhor do conteúdo bíblico. E agora, com um estudo muito importante, e eu não estou só, né? Desde já dou a participação do nosso irmão para saudar-vos. Irmão Giliardi, irmãos que nos vê, paz seja convosco. Quem fala é o Diácono Paulo. Amém. Diácono Paulo, que sempre está presente aqui conosco para nos auxiliar. E hoje, irmãos, nós trazemos um tema bastante importante. E não vou falar agora, primeiro eu vou ler o verso e assim vou discorrer sobre o tema. Quero que os irmãos abram em Mateus 16, verso 13. Olha o que é que está escrito. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus, Diácono Paulo, ele chega ali em Cesareia de Filipe e pergunta para os discípulos: olha, o que é que o povo diz que eu sou? O tema é baseado nisso. Qual é a identidade do Filho de Deus? Por quê? Naquele tempo eles responderam assim, Diácono Paulo. O que foi que eles responderam que Jesus era, né? Baseado no contexto. Então, irmão Giliardi, graças a Deus pelo verso lido da palavra de Deus. Amém. Os discípulos, até os próprios discípulos dizem que tu és Elias, tu és Jeremias, tu és um dos profetas. Então, Jesus queria ser conhecido como ele é. Então, Jesus ele tem uma identidade, como você frisou bem. Então, vamos esta noite conhecer qual é a identidade de Jesus pela palavra de Deus, irmão Giliardi. Amém. Olha aí que interessante. Eles falavam que Jesus era Elias, Jeremias ou um dos profetas, mas baseado nas profecias, Sim. Nas escrituras. Sim. Mas hoje, trazendo esse contexto para os dias de hoje, o que é que o povo diz que Jesus é? Infelizmente, irmãos, Jesus, ele perdeu a sua identidade no meio da cristandade. Hoje nós vemos, olha as identidades, Diácono Paulo, que Jesus ele tem. Um Jesus que instituiu o domingo, mas não guardou o sábado. Um Jesus que é Deus, que nasceu no dia 25 de dezembro, dia vinculado a um Deus pagão, o Deus Sol Invictus, né? Nós vemos ali um Jesus que não guarda os mandamentos. Vemos um quadro que diz que Jesus tem olhos azuis, cabelos longos e voz de locutor. E tudo isso mostra uma identidade distorcida do Filho de Deus. E se Jesus perguntasse isso, nós teríamos isso como resposta. E aí, Diácono Paulo, essa é a identidade do Filho de Deus? Irmão Giliardi, nós temos que acreditar nas Escrituras. Então, Amém. O que as Escrituras nos disser, nós devemos obedecer e acreditar. Então, as Escrituras mostram Jesus que tem uma identidade, tem uma cidade que ele nasceu, né? Jesus ele não nasceu em Roma, como muitos cristãos acreditam. De forma nenhuma, ele nasceu em Belém de Judá. Amém. A cidade de Davi, como diz os evangelhos narrados por Mateus, por Lucas. Então nós temos que crer nisso, irmão Giliardi, né? E Jesus também não é Deus. E Jesus também não é aquele que está pendurado em quadros de parede das casas alheias. Ou até numa cruz. Até numa cruz, de forma nenhuma. Você vê que existe tanta confusão, irmão Giliardi, por parte dessas pessoas, que eles pregam Jesus muitas vezes, colocam Jesus de cabelos grandes, curtos. Veja, eles com si próprios fazem uma grande confusão. E nós queremos mostrar em poucas palavras, dentro da Escritura, quem é Jesus, da onde ele veio e qual é o seu projeto de salvação, né, irmão Giliardi? Amém. Aí qual é o perigo, Diácono Paulo, de verem Jesus deste modo? As visões bíblicas que aparecem hoje. Por exemplo, baseado nessa identidade falsa que é dada para o Filho de Deus, aparece, um Jesus romano, né, que não tem origem judaica e por ter origem romana, segundo a cristandade, que acreditam, a adoração de imagens, a adoração de Jesus em uma cruz, não a guarda dos mandamentos, vemos aí a guarda de domingo, 25 de dezembro como o nascimento desse Jesus, e por aí vai. Então, a imagem distorcida do Filho de Deus
traz visões antibíblicas e que comprometem a salvação de você. A minha salvação, se eu também acreditar desse modo. Então agora nós vamos analisar versos bíblicos que vão falar sobre o Filho de Deus Jesus e como nós devemos crer nele, não conforme a capa que colocaram com o passar do tempo. Irmão Giliardi, a primeira coisa, vamos mostrar onde Jesus nasceu? Sim, Jacob Paulo. Mateus capítulo 2, verso 1. Mateus capítulo 2, que diz assim, verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então Jesus nasceu aonde, irmão Giliardi, segunda leitura? Em Belém da Judeia. Primeira coisa, Jesus não é de Roma. Nunca foi de Roma e nem nunca será de Roma. A não ser salvar alguém lá, né? Se crer nele, no verdadeiro Jesus. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Isso. Segundo como Lucas narra. Por quê? Porque estava em frio, né? Um tempo frio. Então, vamos, irmão Giliardi, provar que essa data, 25 de dezembro, não é para ser comemorada pelos verdadeiros cristãos. Esses não comemoram essa data como o nascimento do verdadeiro Filho de Deus. Amém. Como o diácono Paulo citou, primeira coisa, Jesus nasceu em Belém da Judeia. Sim. Né? Não em uma origem romana para trazer traços romanos. Olhos azuis, nem europeu, né? Com Aí certeza. o quadro ele é totalmente mentiroso. Por quê? Porque as características de um povo judeu nunca vai ser aquelas. Né? Com certeza. E aí nós vemos aqui, o diácono Paulo citou sobre o nascimento de Jesus. Sim, é. Como, de maneira rápida, vou citar algumas características aqui para os irmãos se situarem, porque a gente pode gravar um vídeo, Jacob Paulo, falando só sobre esses detalhes, porque dá muito pano para manga, viu? É verdade. Primeiro, que quando nós vemos o nascimento de Jesus, nós vemos que as ovelhas estavam no meio Sim. dali do... Tinha pastor e pastorando pastores, ovelha, né? A narração bíblica diz isso. Isso, em Lucas. E quando nós vamos em 25 de dezembro em Israel, é frio e as ovelhas não estão lá fora, né? Vemos também que, comparando a data do nascimento de João Batista com o nascimento de Jesus, que tinha aí, parece que 3 meses, 3 meses, de sim. diferença, Sim, vemos também que Jesus não vai nascer em 25 de dezembro. com certeza. Outra, o turno de Abias Perfeito. também, né? Sim. E por aí vai. São coisas do tempo, coisas referentes também do pai de João Batista e o Zacarias. próprio nascimento dele. E assim Graças nós a vemos que vinculando todas essas coisas, e o principal, não existe mandamento para se estabelecer uma festa para o nascimento do Filho de Deus. Comemorar essa data, né? E outra, nós vemos que o que eles estavam comemorando não era o nascimento. Era a salvação que chegou Isso, à casa de Israel. É verdade. E a salvação até hoje está em nossa vida. Graças a Nós Deus. temos dias para comemorar a salvação? É todo momento. Todo Somos momento. salvos a todo instante. A Isso. Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, é feita a festa nos Graças céus. a E Deus, não tem sim. hora, dia e nem lugar. De forma nenhuma. Né? E aí, vamos aqui fazer algumas leituras. Vamos lá para João 7,38. Olha que interessante, Que Jacob bom. Paulo. E aí o Jacob Paulo faz as devidas considerações baseadas nesse verso. Graças a Deus. Assim está escrito: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Irmão Giliardi, veja aí o próprio Jesus, ele falando para os seus discípulos, ele diz, quem crê em mim, como diz, As Escrituras. então tem que crer em Jesus como está escrito nas Escrituras. Então, irmão Giliardi, vamos ler um texto lá de Deuteronômio para ver como é isso? Sim, a Deuteronômio, verdade. né, capítulo 18, verso 15, né? Se eu não Que estou diz enganado. isso, Deuteronômio verso 18, 15. Graças a Deus. Que é uma das características da identidade do Filho de Deus. Pronto, perfeito. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, o que é que diz as Escrituras? Vamos lá. 18, E o verso 15. verso 15. Então, deixa eu... Que diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de Graças a ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, né? No dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande de fogo, para que não morra. Aí, verso 18: eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele Graças lhes a falará Deus. tudo o que eu lhe
ordenar. Então, Paulo. Então veja, Jesus lá em João, capítulo 7, verso 38, ele diz, quem crê em mim, como diz As Escrituras. as Escrituras. Então Moisés, escrevendo esse livro de Deuteronômio, ele diz que Deus vai suscitar no meio dos filhos de Israel um profeta semelhante a ele. Segundo ponto, Moisés era Deus, era homem? Era homem. Então Jesus é o quê? É um homem semelhante Porque a é Moisés. semelhante a Moisés. E é para ouvir esse. Profeta. E Paulo escrevendo aos Hebreus, no capítulo primeiro lá, diz que Deus antigamente falava pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho. pelo Filho. Então veja, nós temos que ouvir quem? O Filho. O Filho de Deus. Segundo ponto, Jesus não é Deus, mas ele é o Filho de Deus, como Pedro revela em Mateus capítulo 16. Quando Jesus pergunta, quem diz eu ser o Filho do Homem? Jesus diz, Pedro responde, tu és o Filho de Deus, o Cristo, né? Então veja aí o que é a Escritura. É isso aí, irmão Giliade. Amém. Amém. Então nós vamos aí, irmãos. Olha os pontos que nós estamos pegando aqui. Primeiro, nós temos que crer no que diz a Escritura acerca do Filho de Deus. Onde é que tem dizendo que Jesus é Deus? Onde é que tem dizendo que Jesus é um anjo? Onde é que tem dizendo que o nascimento de Jesus é dia 25? Uma das únicas coisas que nós achamos é que ele é filho de Deus, Glória que é a um Deus. profeta semelhante a Moisés, Glória que a veio Deus. da semente da mulher Isso, e Gênesis. que não ordenou que obedecesse a alguma coisa pagã, como o De dia do forma nosso nascimento nenhuma. em dezembro. Mas o que foi que ele ordenou, Diaco Paulo? Que era para fugir de qualquer tipo de idolatria. E outra, Jesus não é anjo, nunca foi anjo e nunca será anjo. Sabe por quê? Paulo, escrevendo também aos Hebreus, ele diz que Jesus foi feito menor do que os anjos. Por causa de quê? Por causa Da morte. Amém. Né? Então, o texto está lá escrito lá, ó. Jesus foi feito menor do que os anjos por causa da morte. Jesus passou pela morte. E ninguém pode negar um fato real. Amém. Pode Não, continuar, tudo bem. irmão Giliade. E aí, amados? Aí, Diaco Paulo, eu vou considerar o seguinte argumento deles. Amém. Não, mas é uma tradição boa, a gente cristianizou, pegamos algumas coisas ali, inclusive o Natal, cristianizamos. Olha, irmãos, nós devemos pegar aquilo que foi nos ordenados a fazer. Glória a Deus. E nós vemos ordenanças disso, né? O apóstolo Paulo, ele vem ensinar o seguinte, quando nós vamos em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 15, ele vem dizer assim, ó, verso 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Então ele já Graças anunciou a o Deus. evangelho, Sim. né? O qual também recebestes e no qual também permaneceste. Então, ele diz que já entregou, já notificou e que nós temos que permanecer nesse evangelho. Outro, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, né, tal como vulo tenho anunciado. Ou seja, nós temos que reter o evangelho não como qualquer um entregou, Exatamente. mas conforme os apóstolos de Jesus Cristo Graças a entregaram, Deus. Sim, porque eles eram sim. as pessoas certas. Agora eu pergunto, agora eu vou mais um verso aqui, que é bastante esclarecedor para nós. Quando nós vamos lá em Gálatas, irmãos, né? Olha o que é que tem escrito em Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 9. E aí eu quero que o Diácono Paulo comente, né? Diz assim, ó. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora, a homens ou a Deus? Glória a Deus. Às vezes as pessoas Glória a não. Deus. Agora quem foi que instituiu o Natal? A igreja de Roma. Os homens? Sim. Quem foi que instituiu Jesus ali naquele quadro? Os homens. Tradição romana. Quem foi que disse que Jesus é Deus? Os homens. Infelizmente. Aí o que é que Paulo vem dizer? E por quê? Persuado eu agora, os homens ou a Deus? Ele deve seguir a Deus e não a mandamento de homens. É que Paulo está dizendo aí. Ele diz que tem que se acreditar no Cristo pregado por eles, pelos apóstolos, não outro tipo de evangelho. Porque outro tipo de evangelho é anata, é falso, não voga, não salva. Olha aí, Diácono Paulo. Eu procuro agradar a homens? Olha aí, aí é que está a questão. O Natal agrada a quem, Diácono Paulo? Unicamente aos homens e aos comerciantes. Porque nessa data eles
ganha um rio de dinheiros com vendas, meu amigo. Natal é apenas uma empresa de lucros para os empresários, irmão Giliard. Infelizmente é isso. Porque a data é falsa, Tudo é falso. a árvore, o Papai Noel, tudo é falso. E ainda Tudo mais, é falso. lá diz, não darás falso testemunho, mas o Pois pai é. vem na criança e diz o quê? Existe Papai Noel. Fique na chaminé esperando pelo presente. Irmãos, vou até dispensar os comentários. Porque se tiverdes ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Pronto. Então, aí é uma questão. Ou você obedece a Deus pela palavra, que é isso que Paulo está dizendo, pelo evangelho. Amém. Ou você agrada os homens por tradição, por costume, ou por qualquer outra coisa, né? Mas o importante é, para os fiéis, é obedecer a Deus. E o próprio Paulo diz também em Coríntios, um pouquinho de fermento, acontece o quê? Leveda toda a massa. E o que é um pouquinho de fermento, meu irmão? Um pouquinho de tradição, de costume, traz um grande pecado dentro da igreja. Perfeitamente. E Paulo também diz aos 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4. Lê para nós, Giliard, bem Amém. rapidinho. 2 Coríntios, Segundo os 11 Coríntios, e o verso 4, bem depressinha. Olha o que segundo os diz. Coríntios 11, verso 4, que assim está escrito. E os irmãos, escute bem esse texto. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. O que é que ele disse aí? Pregar outro Cristo que nós não... Recebemos. Que Cristo? Que Esse. nasceu em 25 de dezembro. Esse Cristo Paulo nunca pregou. Nenhum dos apóstolos. E, então isso é profundo, irmãos. Isso é para ser analisado. Amém. Você tem que acreditar no Cristo que nasceu em Belém de Judá, em Jerusalém. Esse sim pode salvar a sua vida e a minha vida. Inclusive, no Jesus Cristo, que ordenou que se pregasse o evangelho da sua morte e ressurreição, Perfeito. e que a cada ano fizesse a ceia em símbolo disso. Perfeito. Então, tudo que vem de questões espirituais, nós temos que pegar do evangelho, e não de costumes de homens. Então, questão espiritual, questão de adoração, questão da igreja, é o evangelho que já foi entregue. E esse evangelho, ele não precisa ser adicionado. Esse evangelho, ele não precisa ser colocado ainda outras coisas, porque disso Deus não se agrada. De forma nenhuma. E o livro da Revelação diz que ninguém nem acrescente e nem diminua. Isso. Então, aquilo que está escrito já está pronto para a salvação. Então, ninguém pode aumentar e nem diminuir, mas só pregar o que está aqui, irmão. Amém. E assim, Diaco Paulo, visto com esses argumentos que essas festas, elas só são para agradar os homens, Sim. são mandamentos de homens e são coisas que só vieram de homem. Não tem Deus aí. Deus não ordenou que fizesse nada. E foi uma festa pagã que foi cristianizada, transformando-se no nascimento de Jesus, o que não tem nada a ver. Irmão Giliard, e na realidade ela é uma festa pagã. E hoje, todos os grandes pastores das grandes religiões, que ninguém vai citar o nome, evangélico, de todas as religiões grandes, eles já sabem, eles têm estudo e eles provam que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, eles provam que Natal é uma data pagã, mas eles dizem que pode fazer porque é uma festa religiosa. Então, esse comentário dizer que pode fazer é um erro gravíssimo, não pode fazer. O bom é não fazer. Isso. Porque Deus não tem nada a ver com isso. É entre você e você mesmo. Amém. E aí, Diaco Paulo, eu vou ler aqui um verso que nos tempos do povo de Israel aconteceu isso também. Sim, Só que eles tiveram um mandamento ali para seguir. sim. E eu vou ler. Olha que interessante, irmãos. Será que nós devemos pegar outros costumes pagãos e cristianizar? Achei bonito ali. O evangelismo, ele tem que ser assim. Você pegar uma coisa pagã e tentar cristianizar, colocar símbolos ali, é uma confusão, Diaco Paulo. Ninguém sabe se o Natal é cristão ou não. E, na verdade, nunca vai ser. Por que é uma confusão? Porque é acometido de símbolos que na Bíblia não existem, né? Perfeito. Existe o nascimento de Jesus ali, que eles colocam como uma coisa bíblica, mas não é. E também é Papai Noel. Ou seja, eles misturam o negócio. Provando assim que origem bíblica e nem bíblica nunca vai ser, né? Aí Deuteronômio, irmãos, ele vem dizer assim, ó, Deuteronômio 12, dos versos
29, 30, que diz assim, ó. Quando o Senhor teu Deus desarregar de diante de ti as nações onde vais a possuí-las e as terras possuíres e habitares na sua terra, guarda-te de que não te enlaces seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntem acerca de seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações, os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo que te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Ou seja, tem pessoa que acrescenta o evangelho ou diminui o evangelho. É verdade. E aqui nós vemos o quê? O Natal, ele teve origem de uma coisa pagã ali, que envolvia o Deus Sol, né? Que era o nascimento do Deus Sol, dia 25 de dezembro, Sol Invictus. E a árvore é um símbolo pagão. Papai Noel. Tem lá outros símbolos, o pisca-pisca. Várias coisinhas lá. A neve, né? Aí entra Jesus no meio. O que é isso? É se adequar às nações e adorar os deuses delas. Como elas fizeram, também vamos fazer. E as pessoas fazem isso cegamente por conselho de outros cegos. Aí Jesus disse o quê? Que o cego... guiando do cego, ambos cairão no buraco. Então o que é que nós vemos aqui com esses versos? Que nós não devemos acrescentar nossa maneira de adorar a Deus. E nem imitar os gentios. As nações, aí eram 7 nações que tinham aí, Deus ia arrancar elas daquele lugar, dar os filhos de Israel, e Deus disse, vocês não imitem essas nações aí. Amém. E os mandamentos que Deus deu, eles nem podiam diminuir, nem acrescentar o verso final. E a igreja? A igreja pode entrar no mundo pagão? De maneira nenhuma. A igreja, ela é virgem, ela é pura, como diz Paulo aos Coríntios, né? Como o concílio lá em Atos 15, a igreja, ela tem a diferença. A igreja, ela é a luz do mundo, ela não pode se igualar ao mundo, irmão Giliardi. Vou ler um verso, Diaco Paulo, para o senhor comentar em cima deste comentário de novo que o senhor fez. Olha aí, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, Tiago 1,17, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje? Com certeza, é o mesmo Deus e o mesmo projeto, que os filhos dele, a verdadeira igreja, se abstenha, fuja de tudo aquilo que é idolatria, tudo aquilo que é ensinamento de homem. A igreja, ela é de Deus, a igreja, ela é a noiva de Jesus, não pode estar corrompida com nada, nenhum tipo de paganismo. Amém. Então, irmãos, concluindo eu aqui, primeiro, temos que cuidar em conhecer Jesus, como diz as Escrituras. Então, o Cristo de Deus, ele é judeu, graças a Deus, mandou que seguisse a ceia anual, que simboliza a sua morte e ressurreição. Muito bem. Pediu que obedecesse os seus mandamentos, João 14, aquele que me ama guardará as minhas palavras, os meus mandamentos. Senhor, quais são os 2 maiores mandamentos? Jesus citou as 2 maiores leis de 10 mandamentos e resumo, né? O Jesus que não nasceu em dia 25 de dezembro e nem mandou que essa data fosse seguida, e tudo isso é a identidade de Jesus Cristo. E agora eu encerro. O que é que diz em João 17, verso 3, Diaco Paulo? A vida eterna é essa, que crê no único Deus verdadeiro e em mim, em quem fui enviado por Deus. Jesus Cristo. Conclua, Diaco Paulo. Então, o próprio Jesus em João 17, 3, que você nos acaba de citar, mostra que existe um único Deus e o seu Filho, que é o mediador entre Deus e os homens, como diz Paulo a Timóteo. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é homem, pronto para salvar todos quanto crê no verdadeiro, que é o Filho de Deus. E agora pode ser despedido dos nossos irmãos. Irmão Giliardi, irmão que nos vê, Pai seja convosco. Esse áudio, né? Porque aqueles que nos vê, não é, aqui não estamos aqui de forma nenhuma tentando ofender as pessoas, mas despertá-la a observar as escrituras, irmão Giliardi. O mais importante, examine o que foi lido, aí você vai tirar a sua dúvida. Pai seja com todos. Amém. Então, meu irmão, eu vou ficando por aqui. Pai seja convosco, não deixe de comentar, compartilhar, curtir, mandar pergunta e assim, irmãos, que você venha seguir as Escrituras da maneira que ela é e crer em Jesus, como diz as Escrituras. Amém e até o próximo vídeo.